Queridos, nós queríamos compartilhar com vocês uma porção das Sagradas Escrituras e ao mesmo depois a gente vai conversar sobre ela, né? O discurso que Paulo pregou, fez no Areópago, lá em Atenas, na Grécia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo de número 31. Sentados mesmo. Se também tem o nosso irmão, esposo da nossa irmã Cristina Rodrigues, que é bebê, querido, viu? Já desembarcou, né? Agora está livre, agora junto com a sua esposa, a sua família, né? Atos 17, 22 a 31. Prestem atenção, desliga os celulares, fiquem quietos. Quem está fora da igreja, entre, por favor, se assente, se acomode e peça a Deus para falar o seu coração, porque, queridos, o bom do culto, além de nós celebrarmos ao Senhor, é nossa obrigação, nosso dever, é um privilégio nós ouvirmos a voz de Deus através dos cantos, das orações e também da pregação da palavra do Senhor, né? Então, por favor, abra sua Bíblia, fique quieto, vamos ler as Sagradas Escrituras. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? Agora peça que Deus, graciosamente, fale o seu coração, porque eu confesso que não tenho essa capacidade. A minha capacidade, pela graça de Deus, é através desse sistema de som, falar aos seus ouvidos. Daí para dentro e adiante, é uma obra exclusiva da graça, da soberania de Deus. Então procure ficar atento para ouvir a voz de Deus, que certamente Ele vai continuar falando ao seu coração nesta noite. Faça oração, que vou orar também agora em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de ser nos teus filhos, de estarmos nesta noite em tua casa, diante de tua augusta presença, para celebrar o Senhor nosso Deus, para lhe tributar o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer ainda pela tua presença em nosso meio. Ó Deus querido, abre os nossos olhos espirituais para perceber a presença do Senhor no meio da sua igreja, todas as vezes que ela se reúne em nome de Jesus para a celebração. Abençoe todos quantos se encontram aqui nesta noite em tua casa e estenda esta bênção para todos os nossos familiares. Faça as provisões para a nossa vida em todas as áreas, especialmente na área espiritual. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo foi levantado por Deus para pregar o Evangelho no mundo gentílico. A conversão de Paulo, todos nós já conhecemos, né? Foi dramática, uma experiência profunda que ele teve com Deus na estrada de Damasco, e a partir daquela experiência ele dedicou-se completamente ao ministério da palavra. Ele foi chamado para ser profeta, o melhor apóstolo e mestre
no meio do povo de Israel e também no mundo gentílico. Se você olhar o livro de Atos, você vai encontrar 3 discursos proferidos por Paulo, fora aquele momento de defesa dele quando ele foi aprisionado. Ele pregou lá na Antioquia da Pisídia, conforme nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Depois prega em Atenas e prega aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele convocou lá na cidade de Mileto para conversar com eles, né? Esses foram os 3 grandes discursos que Paulo proferiu e que se encontram registrados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Atenas era a capital, ou melhor, não era mais capital da Grécia, porque os romanos tinham dominado o mundo naquela época. Mas a cidade de Atenas era justamente a cidade, digamos assim, por excelência na área cultural. Era o berço dos filósofos, os famosos Sócrates, né? Platão, Aristóteles e outros. Dentre eles também, na época de Paulo, havia os epicureus e os estoicos, conforme relata aqui esse texto sagrado. E Paulo, ao chegar naquela cidade, ele fez uma coisa que talvez nós não fizéssemos, né? Porque, digamos, se nós sairmos aqui do Brasil, formos para a França, que tem muitas coisas antigas, a Inglaterra também, o Oriente Médio, a gente vai olhar a parte arquitetônica, né? A gente vai olhar aqueles monumentos históricos, né, que fizeram marcos na vida daquela civilização. Paulo, ele estava vendo também essas coisas, mas o que impressionava Paulo era justamente uma cidade entregue à idolatria, porque ele começou a observar naquela cidade os santuários, os altares, os deuses gregos, que eram muitos, era um povo politeísta, e ele, com a sua curiosidade, observou que havia um altar que não tinha uma imagem, e tinha lá um título, o Deus desconhecido. Muito bem. Paulo, ele, quando chegava na cidade, ele tinha logo o costume de procurar uma sinagoga judaica, porque, no seu entendimento, a palavra deveria chegar primeiro aos judeus, depois ser extensiva aos gentios. E ele foi na sinagoga em Atenas, pregou a palavra, pregou na praça também da cidade, e na praça ele foi ouvido por alguns filósofos estoicos e epicureus. E aqueles homens começaram a olhar para ele com indiferença. O que quer dizer esse pagoleiro? O que quer dizer esse que fala muito aí, que está trazendo um negócio novo, falando de uma nova religião? Nós queríamos ouvi-lo, porque o texto sagrado diz que em Atenas o povo de lá não tinha outra ocupação a não ser saber das coisas, né? Porque era um povo historicamente inclinado à reflexão, à filosofia, ao pensamento. E Paulo vai para o Areópago. Vamos pensar no Areópago como aquele espaço cultural, né? De convenções, um lugar onde eles se reuniam para ouvir discurso, para conversar, trocar ideias e assim crescer culturalmente. Então Paulo, naquele Areópago, ele faz esse discurso que eu li para os irmãos aqui. Ele mostra muitas coisas maravilhosas que eu queria compartilhar com vocês, né? Olha o que ele está falando a um público seleto, homens inteligentes, homens pesquisadores, homens que pensavam. Ele está trazendo uma palavra de Deus para aquele grupo de pessoas que estavam naquele local, ouvindo atentamente, porque eram curiosos por natureza. E Paulo aproveita o ensejo para apresentar àquela comunidade, àquele povo, aquilo que ele conhecia acerca do cristianismo. Se você olhar o discurso, você vai encontrar também que Paulo não fala explicitamente sobre a obra redentora de Cristo. Alguns acham que o registro de Atos foi assim simplificado, resumido. Porque se Paulo fala na ressurreição dos mortos, evidentemente para haver ressurreição tem que haver morte. Então ele, ao falar que Deus tinha credenciado o homem para julgar o mundo e o ressuscitou dentre os mortos, então presume-se que ele tenha falado da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição, que é a essência do Evangelho. O
O Evangelho está alicerçado, já disse aqui nesta casa, em dois grandes fatos históricos, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, então nós vamos olhar, irmãos, agora o que Deus conhecia, ou melhor, que Paulo conhecia do Deus que os gregos não conheciam. E tinham colocado no altar ao Deus desconhecido. Eles achavam que no panteão grego, quer dizer, na toda aquela relação de Deus dos gregos, né, eles achavam que tinha uma entidade que eles não conseguiam fazer uma estátua, uma representação humana daquele Deus, e para homenageá-lo, para dizer assim, para que a gente não esqueça que porventura esse Deus nosso não sejam a plenitude, então vamos levantar o altar, o santuário ao Deus desconhecido. E é justamente isso, irmãos, que Paulo fala, porque era desconhecido para os gregos e não para Paulo. Aí Paulo agora começa a falar sobre esse Deus que ele conhecia e que os gregos, os filósofos, não conheciam. Antes de a gente abrir um pouquinho o texto, nas minhas leituras, eu li um pensamento de Blaise Pascal, que era um filósofo francês, cristão. Ele disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Essa frase eu nunca esqueci, que eu li e guardei no coração. Justamente a experiência que Blaise Pascal teve com Deus pelas madrugadas, quando buscava a face do Senhor. E ele chegou a dizer esta expressão e gravou e deixou lá registrada na história, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Então, queridos, vamos olhar aqui o texto e observar que a primeira coisa que Paulo falou naquele discurso é que o Deus que eles adoravam sem conhecer, ele era o Deus Criador. Amém? Criador do céu e da terra, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Primeiras palavras saindo da boca de Paulo foi justamente aquela que ele apresentou ao Deus Criador. Queridos, eu queria lembrar aos irmãos que nós adoramos ao Deus sublime, ao Deus supremo, Deus Criador. Nós não acreditamos que o homem seja produto de uma evolução. Nós cremos que a criação que existe, está aparente, que nós chamamos de uma revelação natural de Deus, ou seja, através da natureza, que nós podemos contemplar com os nossos sentidos, tocar e olhar e observar, ela é algo que fala de Deus, mostrando que existe um Deus verdadeiro, todo-poderoso, que criou tudo do nada. Então os irmãos possam agora imaginar a imensidão deste Deus. Amém? Que é revelado através de sua santa e bendita palavra, revelado também através da natureza, o Deus Criador. E é bom que a gente compreenda esta grande verdade, queridos, que nós somos produto de um ato gracioso ou criativo de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você não surgiu por acaso. Você não é o produto de uma evolução de uma espécie qualquer, ou das espécies. Você é uma obra exclusiva do poder e da graça de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Lá a Bíblia é aberta, coloca um versículo que faz uma declaração extraordinária. No princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? Jó, lá no seu livro, ele diz lá no capítulo 33, verso 4 o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós somos, irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito específico de viver para a glória de Deus. Você não está aqui, querido, por acaso, porque papai e mamãe quiseram no momento de enlevo amoroso. Você está aqui por uma determinação firme de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida, porque você foi criado por Deus, para a glória dele, bendito seja o nome do Senhor. Essa criação
Nós encontramos lá no prólogo do Evangelho de São João também sendo identificado. No princípio era o Verbo, disse São João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então a Jesus é acreditado a obra criadora também. Porque observem que lá no Gênesis há uma expressão que denota a pluralidade de pessoa na deidade. Por exemplo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo diz o seguinte, falando de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sem um trono, sem dominações, sem principados, sem potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Está vendo? Quer dizer, você foi criado por Deus para Ele. Não gaste a sua vida no pecado, não gaste a sua vida em função das coisas deste mundo, mas gaste sem perder o foco do Deus Criador, soberano, amém? O Deus que todo-poderoso, o Deus que é vivo e real. Irmãos, ele vai explicar aqui aos epicureus e aos estoicos este Deus porque os gregos tinham noção, pelo menos em algumas escolas filosóficas, de que o mundo era produto de um acaso, não era uma obra direta de um Criador. E eles também até achavam que os deuses tinham criado alguma coisa e que tinha se ausentado do mundo e deixado o mundo a seu bel prazer. Aí Paulo vai mostrar aqui que não era verdade. Aquelas posições filosóficas dos gregos, através daquelas duas grandes escolas da época, mas sim que existia um Deus Criador. Amém? Que em 6 dias criou os céus, a terra e tudo que neles há bendito seja o nome do Senhor. Inclusive eu e você, nós somos produtos de uma ação criativa de Deus, o Criador é de Deus. Você não é um qualquer, você é uma pessoa especial. Evidentemente que a gente sabe que Deus criou o casal, que saiu de suas mãos, Adão e Eva. E Deus lhes deu ao casal poder para gerar toda a sua descendência. Hoje nós temos quase 6 bilhões de pessoas na face da terra. Tudo teve origem lá em Adão, no primeiro casal, Adão e Eva. Lá em Apocalipse, irmãos, há um cântico que é feito pelos 24 anciãos, né? Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11, que diz o seguinte: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Dentre toda essa criação, o homem é a obra-prima, porque é o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. A segunda coisa, irmão, é que Paulo apresenta aqueles filósofos, aquela assembleia seleta, aquele auditório seleto, foi justamente apresentando Deus, o Deus Criador, como Senhor do universo. E agora a gente pode dizer da igreja também. Ele diz o seguinte: sendo Senhor do céu e da terra. Amém? O Deus que criou é o Deus que governa. É o Deus que controla. É o Deus que tem tudo sob o seu controle. E isso traz para a igreja, irmãos, um conforto extraordinário. Ao ter consciência de que nada acontece na vida da igreja ou de alguém a não ser pela vontade permissiva ou diretiva de Deus. Amém? Você é o que é, você tem o que tem porque Deus determinou que fosse assim.
Bendito seja o nome do Senhor. Porque São João Batista, ele diz: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E Tiago diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do alto, de Deus, para você. Então, alegre-se nesta noite pelo que você é em Jesus Cristo, pelo que Deus lhe deu para você viver aqui neste mundo, para a glória dele, para servir o Senhor e ajudar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor da igreja e do universo. Irmãos, nós estávamos hoje pela manhã vendo aqui a revista da Escola Dominical. A nossa lição é justamente o enfoque na soberania de Deus, desse controle absoluto que Deus tem do universo e de tudo e de todos. Nada acontece, meus irmãos, por acaso. Nada, absolutamente nada. Tudo é ordenado ou permitido por Deus. Ele tem um controle. Nos céus, disse o salmista, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Aprenda a observar os atos permissivos ou diretivos de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja e na sua comunidade, com reverência e temor, e aprenda a calar e adorar. Não reclame. E tem muita gente, irmãos, que não entendem, não compreendem e fica reclamando das coisas que acontecem negativas na vida e fica blasfemando, insultando a Deus. Mas, irmãos, saibamos nós que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. E a nós apenas compete calar e adorar. Amém? E deixar que Deus dê curso à sua soberana vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero dizer que você não vai estudar, trabalhar, esforçar e vai só esperar que as coisas aconteçam. Não é isso. Mas a gente tem que entender que Deus está no controle. Amém? O que é que Paulo diz? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas, irmãos. Não é só as coisas boas, não, as coisas ruins. Todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Amém? Daqueles que são escolhidos por Deus. Deus tem um propósito e Ele está dando curso à sua soberana vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo uma época que nos assusta muito. E eu gosto muito de ler tudo que acontece no mundo, apesar das informações que estão disponíveis nas redes sociais e assim por diante, né? Mas eu sou muito observador. Nós estamos hoje vivendo uma crise mundial. Todo mundo está vendo. Coreia do Norte versus Estados Unidos. Aquele homem que é filho de um ditador vitalício, né? Uma dinastia vitalícia, ele tomou o poder depois que o pai dele morreu. E o homem novo, mas já está, irmãos, indo por um caminho perigosíssimo, está deixando o mundo arrepiado. Está investindo pesadamente a economia do país, que é um país paupérrimo. A Coreia do Norte é paupérrima, é diferente da Coreia do Sul, que é riquíssima, que é um regime democrático de governo, e lá é uma ditadura. Este homem só investe em armas, só em armar a Coreia do Norte para, não sei que, guerra. E os nossos viram aí no noticiário, começou a lançar foguetes, inclusive até o espaço aéreo de outros países, né? Quer dizer, insultando, agredindo e provocando uma guerra que, se for desencadeada, ninguém sabe o que vai acontecer nesse mundo, porque tanto eles estão em arma nuclear como os Estados Unidos têm 100 vezes mais. E está um negócio muito complicado. A igreja olha, fica assustada, mas a igreja tem que entender e compreende que esse Deus que está nos céus, que é Senhor do universo, Senhor da igreja, Ele tem tudo sob o seu controle. Amém? E a gente não precisa estar arrancando os cabelos da cabeça, angustiado, porque a Bíblia diz que vai chegar tempo que os homens desmaiarão de terror, vendo a perspectiva que as coisas vão se encaminhar. Mas a igreja não, porque ela descansa na soberania de Deus. Amém? Ao Senhor, esse Deus Criador, disse Paulo aos gregos, é também o Senhor do céu e da terra.
nada foge ao seu controle, inclusive as mínimas coisas. Porque dentro daquelas duas escolas dos epicúreos, que me falha a memória, eles achavam que Deus entregara, o Criador, esse Deus, esse Ser Supremo, entregou o mundo a si mesmo. Ausentou-se dele e deixou as coisas acontecerem. Mas não é assim. Aí Paulo vai explicar que esse Deus é um Deus imanente, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, irmão, vamos pensar neste Deus glorioso que é Criador, Todo-Poderoso e é Senhor da igreja. Amém? Aprenda a confiar, aprenda a entregar nas mãos do Senhor as suas demandas, as suas lutas, sabendo que este Senhor controla todas as coisas e tudo acontece segundo a sua soberana vontade e para o bem da igreja. Louvado seja Deus por isso. Amém? Tudo converge para o bem da igreja. A igreja, irmãos, é a menina dos olhos deste Deus. Eu vou mais além, ele é o corpo desse Deus, Jesus Cristo, é o corpo imortal do Cristo vivo. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. Então está interligada a cabeça espiritualmente, interligada os crentes uns com os outros. Aí aqui merece um detalhezinho, que às vezes na igreja tem muita luta de irmão contra irmão, disputa, peleja, que não deveria existir. A gente tem que aprender a perdoar, esquecer, sabe por quê, irmão? Porque nós somos irmãos em Jesus Cristo. Fazemos parte da mesma igreja, o mesmo corpo, unidos pelo mesmo Espírito. É por isso que o salmista ele diz assim, que como é bom e suave que os irmãos vivem em união. A unidade da igreja que ninguém deve quebrar, porque está infringindo um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. Mas o nosso Deus, diz o salmista, está nos céus, faz tudo o que Ele apraz. Amém? É o Senhor, né? Paulo, lá em Filipenses, naquele cântico cristológico lindo que ele faz, ele diz o seguinte: pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os reinos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus Criador, disse Paulo aos gregos, também Senhor do universo. Mas Paulo também deu a entender àqueles homens que o Deus da Bíblia, o Deus real, ele é um Deus espiritual, é um ser espiritual. Porque lembre-se que havia um altar que não tinha imagem. E Paulo diz que Deus não é representado através de escultura, de imagem, do que os homens fazem, de prata, ouro, de seja lá o que for. Qualquer representação física de Deus infringe o mandamento de Deus. Que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem as servirás, nem as adorarás. Nem nada. Deus da Bíblia, Deus revelado, é um Deus espírito, é invisível. Amém? Não se vê com os olhos materiais. Aqui no altar, o altar é o Deus desconhecido. Não havia estátua, não havia nada. Mas não quer dizer que Deus não existisse de uma maneira real. Estava dizendo na CPAD-FM ontem à noite, pela tardia, né? O programa que nós temos a voz congregacional, falando sobre esse Espírito de Deus. Né? É o Deus, um ser pessoal. Nós estamos tratando com a pessoa. Amém? Nós não precisamos de uma representação física para celebrar a este Deus, porque Deus da Bíblia é um Deus que não tem forma, Ele é Espírito. Amém, irmãos? Ele não é visto pelos olhos humanos, nem por equipamento nenhum produzido pelo homem, e sim pela fé através de Jesus Cristo. O que é que Paulo diz? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Não habitem templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, irmãos, a gente começa a perceber que o nosso Deus, o Deus do céu, o Deus da vida, é o Deus Espírito. Você se relaciona com Ele pela fé. Você não vê, mas você crê. Acredita na revelação da palavra do Senhor. Amém?
Não precisa ter uma imagem aqui nesse santuário para eu cultuar a esse Deus. Ele proibiu terminantemente que houvesse uma representação sua ou de qualquer outro ser criado. Porque a adoração é espírito, Deus é espírito, disse Jesus à mulher samaritana. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? É o Deus Espírito. Sendo, pois, geração de Deus, nós, disse Paulo, os homens, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não podemos ir por esse caminho, não precisa. A igreja da maioria, ela erra tremendamente quando coloca a figura do Espírito Santo, uma pombinha, coloca uma imagem do Cristo ali morto para ser adorado. Não precisa, porque Deus é Espírito, é adorado de uma maneira racional, mas de uma forma espiritual, diz a santa palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora disse Jesus, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso aí foi um choque para os gregos, porque eles tinham sempre uma representação dos deuses deles, que era o povo politeísta. Cada deus tinha a sua estátua, tinha a sua figura, a sua representação. E Paulo disse, olha, o Deus verdadeiro é um Deus que é Espírito. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não precisa disso, porque ele é um ser espiritual. A outra coisa, irmãos, é que Paulo deu a entender em seu sermão. Isso aqui eu fico fascinado com essa revelação. O Deus conhecido por Paulo era o Deus imanente, que interage com a sua criação. Eu disse aos irmãos, que daquele grupo dos filósofos, ele entende o seguinte, que Deus criou, quer dizer, esse ser superior criou, mas ausentou-se da sua criação, e deixou cada um a seu bel prazer. Não é assim. A Bíblia diz que Deus verdadeiro é um Deus que interage. Ele é transcendente, inacessível, sublime, inalcançável. Ao mesmo tempo ele se fez alcançar, ou melhor, ficou ao alcance do homem, ao alcance da sua fé, ao alcance do seu coração. Porque Paulo disse o seguinte àqueles homens, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quer dizer, irmãos, que esse Deus sublime, como diz lá no profeta Isaías, eu vou ler o texto, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Esse em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, esse Deus que é sublime, ele se aproximou de nós graciosamente. E a aproximação foi tão extraordinária que ele enviou o seu Filho em forma humana. Não é? Quer dizer, esse Deus que a gente não pode nem conceber a sua plenitude, porque ele é imenso, ele enche todas as coisas, ele é um grande, todo-poderoso Deus. Ele agora, graciosamente, ele se aproxima dos miseráveis pecadores para abençoá-los e para alcançá-los. Eu entendo que isso é uma deferência extraordinária de Deus. Paulo disse àqueles homens, olha, vocês acham que esse Deus, o Deus que você acredita, criou as coisas, mas se afastou. Não, o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, é o Deus que interage conosco. Nós vivemos nele. Nós estamos com ele, ele está conosco, ele é Emmanuel, Deus conosco. Está ao nosso alcance, podemos alcançar este Deus, podemos ter um compromisso com ele, podemos nos relacionar com ele. Paulo estava dizendo isso àqueles homens que eles não conheciam, apesar de serem inteligentes, sábios, filósofos, preparados,
poliglotas e assim por diante. Esta é a grande verdade, irmão, da palavra de Deus. Esse Deus sublime, Ele se faz carne e habita conosco. E dentro desse programa de Deus, programa redentor, Deus, Ele pelo seu Espírito, que é Deus, habita no interior de cada pessoa que de fato é crente em Jesus Cristo. Pense que coisa linda, certo? É por isso que o grande escritor brasileiro diz que é o Deus que habita em nós. Não sabeis vós, disse Paulo, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, do Espírito de Deus que habita em nós? Não existe bênção maior para a vida do homem do que essa de ter Jesus dentro do seu coração. Porque este é uma bênção de dimensão eterna. Este Deus transcendente e imanente, Ele habita conosco, Ele está dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. E é preciso que a gente entenda, porque só vai para a presença de Deus quem tem Jesus dentro do seu coração. Paulo disse nas palavras que são pesadas, mas é necessário dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No ato da conversão, o Espírito é derramado para a vida da pessoa e agora serve para o dia da redenção e começa uma habitação permanente de Deus no meio da igreja também, e especialmente na vida do cristão genuíno. Para onde eu for, Deus vai comigo. Não consigo mais me separar dele. Não consegui mais me separar dele, apesar de nossas falhas, fraquezas, tropeços, mas Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, com a sua igreja, com o seu povo. O Emanuel habita no meio da igreja. Deus conosco, Deus imanente, presente. Alguém já disse que Ele está embaraçosamente perto de cada um de nós. Está ao alcance da sua fé, meu irmão. Está ao alcance da sua oração, do grito da sua alma. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Glória a Deus pela presença do Senhor na vida dos cristãos e na comunidade, quando ela se reúne para celebrar a Deus. É por isso que você não deve perder um culto na igreja, porque Deus diz todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele estaria no meio deles, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi, irmãos, a orar. Depois que eu começo a orar, a apresentar a minha oração ao Senhor, eu te agradeço pela tua presença em nosso meio, louvado seja Deus por isso. Quando nós perdemos, irmãos, quando nós não prestigiamos as reuniões da igreja. A reunião da igreja, irmãos, é um encontro do povo de Deus com o seu Deus. E tudo de bom acontece quando nós o cultuamos em espírito e em verdade. Porque o salmista diz que está ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não tem a reunião das igrejas não, irmãos. Nós nos reunimos no início, no final do ano anterior. Fizemos uma programação dizendo: Senhor, nós iremos nos reunir tais dias e tais dias contigo. Fizemos um calendário de eventos, a gente vai devagarinho, as reuniões, as celebrações, Deus presente, Deus abençoando, sendo glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender, irmãos, a prestigiar. Amém? Amém. Ora, eu acho que, eu já disse, até fiz até um quadro no Facebook, o seguinte: o que deve mover você, irmão, para uma reunião evangélica, não é o pregador que vai pregar, não é o cantor que vai cantar,
Não é o grupo que vai louvar a Deus, e sim a presença de Jesus no meio da igreja. E nós estamos vivendo no meio de uma geração que é louca por shows. Basta ver aqui uma banda evangélica de renome e o povo vai para lá. 20 mil, 10 mil pessoas, paga o ingresso R$40, sei lá, 50, 100. E nós estamos vendo as coisas de forma errada, irmãos. Eu brincando, digo assim, eu só poderia ir para uma reunião se tivesse um anjo do céu descendo lá, o próprio Jesus Cristo, eu iria. Eu não descarto a possibilidade de ir para um evento desse aí grande, porque nós iremos ter um evento grande da nossa denominação, no Ronaldão, sabia? Dia 13 e 14 deste mês, 50 anos de jubileu de Ouro da Aliança. Estarei lá, irmãos. Faço parte dessa história, você faz parte também. Mas a grande motivação de ir para lá não é porque lá vai ter um pregador, o pastor de casa, o pastor Orival e outras pessoas famosas da denominação. É a presença de Deus no meio da igreja. Porque ela está se reunindo em nome de Jesus, é uma promessa de Deus, irmãos, que se cumpre. Deus é fiel à sua palavra. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não consegue negar-se a si mesmo. Ele disse que estaria, Ele estará. Louvado seja Deus por isso. E deixa eu dizer uma novidade maravilhosa. Deus está presente aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Ao alcance da sua fé, do seu coração. Amém? O grito da sua alma. Você está gritando mais alto que todo mundo. Não, é o grito da alma. Lá que brota lá da alma. Você invoca a Deus e Deus te ouve. Bendito seja Deus por isso. Deus imanente. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha aqui. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Você quer coisa mais preciosa do que isso, irmão? De ter o Espírito de Deus, o Deus Espírito habitando dentro de você. É o tesouro em vaso de barro. Os gregos não sabiam disso. Eles achavam que esse ser supremo criara as coisas, depois se ausentara e deixava cada um fazer o que quisesse. Não, o Deus da Bíblia, que Paulo apresentou aqueles homens, era o Deus imanente, presente. Nele vivemos, nele existimos. E você que é crente em Cristo de coração, você tem esse privilégio de ter Jesus dentro de você. Glória a Deus. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Você nunca mais irá perder a companhia desse Deus glorioso, que há uma aliança entre você e Ele e você, através da fé em Jesus Cristo. É por isso que Paulo orientou, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Está sofrendo? Está enfrentando lutas? Dá uma olhadelazinha para dentro de você, não para olhar as suas forças, as suas capacidades, né? A sua estabilidade emocional, mas olhar a presença de Deus na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Isso fará toda a diferença, vai condicionar o nosso viver, porque se Deus está comigo, Ele não está entristecido nem apagado a sua ação, então eu estou usufruindo da presença de Deus. E isso satisfaz plenamente, irmãos. Plenamente. Terminando. Agora Paulo chega e dá um checkmate àqueles homens. Ele diz: olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu estou anunciando Ele agora. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Deus Espírito, Ele é imanente, mas Ele é juiz. É juiz, e vocês se arrependam e se voltam para Ele para serem perdoados os seus pecados. Disse Paulo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo
por meio do varão que destinou que é Jesus, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus hoje é o quê? Advogado. Amanhã será o quê? Juiz. Se você não o tomar como seu advogado hoje, mais na frente você vai ter-lo como juiz, que vai julgar correta justiça. E ninguém vai escapar do juízo de Deus, né? Na outra versão diz que Deus ordena. Deus não está implorando, olha, pelo amor de Deus, vem aceitar Jesus. Olha, não, Ele ordena que você se arrependa e se volte para Ele, porque Ele já determinou um dia que há de julgar o mundo com justiça, através de Jesus Cristo. Hoje nós fazemos as coisas erradas, a gente implora um pecador que aceita Jesus, mas olha, Deus ordena, irmão, não pede, ordena, venha e resolva a sua questão hoje à noite aqui na igreja, diante do Senhor. Porque Ele já ordenou, já determinou que vai julgar a todos com justiça. Viu? Disse, dura coisa é cair na mão de Deus vivo, né? Juiz. Alegrem-se os céus, disse o salmista, regozijem-se a terra, brama o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, canta face o Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. É verdade que nesse julgamento Deus vai fazer uma bifurcação, vai julgar a igreja, não para condená-la, mas para galardoá-la. Se você for um crente fiel, ser um crente genuíno, você receberá recompensa de Deus. Se você não for, continua salvo, mas é como nós dizemos no interior, uma terrinha de nada, como que pelo fogo, porque as suas obras não vão se sustentar diante da presença de Deus. E na vida, irmão, e você que não é crente, misericórdia, tem que correr logo, porque aí não tem mais advogado, não tem mais como escapar do juízo de Deus, que a palavra de Deus diz, aos homens está ordenado correr uma só vez, depois disso sexo o quê? O juízo. Então Paulo pregou estas palavras aos atenienses, aos filósofos, mas o que me assustou aqui é que a pregação de Paulo não teve muito sucesso não, viu? Sabia? O texto sagrado diz que aqueles homens, quando ele falou em ressurreição dos mortos, uns zombavam, outros disseram assim, nós vamos te ouvir em outra ocasião, e só 2 pessoas nominalmente se converteram, Dioniso e Damares, e mais algumas pessoas, poucas que se converteram naquela pregação de Paulo dentro do Areópago. O Evangelho é assim, irmãos, ele é anunciado, uns aceitam, outros rejeitam. É o que a palavra de Deus nos revela, mas bem-aventurados são aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho. Aqui começa a igreja embrionária, pequena, lá em Atenas, na Grécia, e nós não temos mais informação sobre ela, pelo menos nos escritos sagrados. Tá? Mas esta foi a mensagem que Paulo entregou, aquele seleto auditório. Olha, Deus é o Criador, Deus é Senhor dos céus e da terra, Deus é Espírito, Deus é um Deus que interage, é um Deus imanente e é um Deus que é juiz. Amém? Que Deus se digna nos abençoar nesta noite em nome de Jesus.